Pai do Senhor, meus queridos, é o evangelista Wilton Samarone, do canal Samarone. Quero ler um texto para vocês, baseado segundo nos escreveu aqui, Jeremias. Jeremias, capítulo de número 22, vamos ler alguns versículos. Jeremias 22, começamos pelo versículo de número 28, mas o 30, que é a questão. Quero falar sobre o 30, vou falar sobre um personagem aqui. Jeremias 22, versículo 28, fala assim, ó. Pois este homem, Conias, está falando de um rei, Conias, um vil vaso quebrado. Um vaso de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojado para uma terra que não conhecem? A terra, ouve a palavra do Senhor. Versículo 30, eu vou falar sobre o 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado, e os seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para que se assente no trono de Davi para reinar em Judá. Entendeu? Versículo 30 diz que nenhum descendente dele prosperará para sentar no trono de Davi, no trono de Judá. Está falando de um rei, e este rei é o rei Jeconias, também conhecido como Joaquim, ou simplesmente Conias, devido a algumas traduções. Conias, que nem falou o texto aqui, Conias. Mas é o rei Jeconias. Ele foi o último rei antes de Judá ser levado ao cativeiro babilônico. O rei Nabucodonosor invadiu ali, destruiu, levou todo mundo cativo. E a sua descendência, diz o texto, que foi dissipada daqui. Foi todo mundo, sabe? Diz que nenhuma da sua descendência prosperará, nenhum homem futuro prosperará, para que ninguém da descendência desse rei Jeconias sentasse no trono. Por que Deus deu essa sentença para ele? E a razão é essa aqui que eu vou te falar. O rei Jeconias, o rei de Judá, rei Israel, é um dos últimos reis, foi levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E o seu erro ocasionou nessa milhares de pessoas que poderiam nascer, os seus descendentes futuros, sua geração futura, nem viesse a existir, pelo erro que ele cometeu. Se nós cometemos um pecado que não agrada a Deus, tamanha grandeza, Deus pode extirpar nossa descendência. É um erro muito grave. Se eu e você fazer algo que Deus não se agrada, poderemos colocar em risco milhares de pessoas que não nasceram ainda. Foi o caso dele. Toda a sua descendência foi cortada. Diz o texto, versículo 30, que nenhum dos seus descendentes sentaria no trono. Deus falou: nenhum dos seus descendentes sentará no trono de Judá. Certo? E o reinado do rei Jeconias foi um reinado muito feroz. Você pode acompanhar em 2 Reis, versículo 23, capítulo 23, versículo 37. 2 Reis 23, 37. No período que ele reinava, a idolatria... falar alguns tópicos aqui do seu reinado. A idolatria era tremenda no reinado do rei Jeconias. A idolatria era muito grande, era descaradamente, abertamente. Eu medo disso, quando as pessoas vão descaradamente a adorar essas imagens, é um perigo. Outro dia aqui,
No Brasil inauguraram uma cidade aí, inaugurou uma estátua, a maior estátua, não sei da onde. Prepara o juízo de Deus. Fica contando os dias. Deus não se deixa escarnecer. Deus subjugou o Israel por causa da idolatria, acabou com o rei, a descendência, porque esse rei foi o culpado da idolatria, invadir Israel e impregnar toda a nação, ó, cujos seus descendentes que nem nasceram pagaram um preço ainda, nem nascerão, porque foi extirpada da terra. Ainda ganhou essa profecia, que nenhum descendente de Jeconias sentará no trono de Judá. A injustiça social era tremenda no reinado do rei Jeconias. Era terceiro ponto, a falta de arrependimento. Sabe, Deus se agrada quando um pecador erra, um pecador peca, ele vai lá, corre para os pés do Senhor. Sabe, o pecado tem uma coisa bem interessante até. O pecador peca, corre para quem? Para Deus. Sabe, em certa forma, não é para você sair pecando, estou só dando um exemplo. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ama o pecador, por quê? Ele pecou, Deus quer que ele reconhece e corre para os seus pés se humilhar, buscar o perdão. No tempo do rei Jeconias, a falta de arrependimento era tremenda. Ninguém se arrependia não, irmão. Ninguém estava nem aí, sabe? Quarto ponto, que no reinado do rei Jeconias estava terrível. A rebeldia do próprio rei Jeconias contra Deus. Irmãos, a rebeldia, diz a Bíblia, é considerado como a lepra, como o pecado da feitiçaria. A rebeldia, Deus odeia a rebeldia. Quando Miriam lá e Arão se rebelou contra Moisés por causa da Zípora, que ele se casou de novo, eles se rebelaram contra. Na hora eles ficaram leprosos. A rebelião, Deus odeia a rebelião. E o rei era rebelde contra Deus. Quinta coisa que estava gravíssima no seu reinado, eram as práticas pagãs. Ele não podia ver uma nação pagã fazer tal coisa horrenda aos olhos de Deus, coisas grotescas aos olhos de Deus, que ele, o rei Jeconias, ia lá e colocava como uma liturgia dentro das suas práticas pagãs, e o povo se apegava e ia se afundando cada vez mais. A prática pagã estava dominando dentro do território judaico, dentro do seu reinado, que não era para ser assim, era para ser um governo teocrático, monoteísta, sabe? E daí, esse rei, além dele fazer tudo isso que eu falei agora, ainda ele fez mais, fez pior que os seus antepassados. Você pode ler lá o que eu falei para você, 2 Reis 23, 37. Ele fez o pior, o que os seus pais fizeram, ele fez pior, que era mal aos olhos de Deus. E por isso, quando eu li aqui Jeremias 22, no versículo 30, diz que Deus fala assim, ó, pois nenhum, Deus está falando, no versículo 30, 22, 30, nenhum da sua geração sentará no trono de Judá. Outro dia eu trabalhava num serviço, numa situação aí, tratorista, e tinha um tratorista lá que diz que era crente, e tinha umas heresias que Deus me livre. Ele disse que José era pai de Jesus. E os judeus também têm esse pensamento. Israelense lá, também tem essa mentalidade até hoje. Diz que Jesus é filho de José, carpinteiro. E não poderia ser, de jeito nenhum, poderia ser filho de José. Porque já lá no Gênesis, Deus profetizou que da semente da mulher, que Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, Deus já sabia, lá na frente, que um abençoado, eu vou falar abençoado para não dizer uma palavra mais feia, um infeliz lá de nome Jeconias, iria fazer uma coisa que era grotesca aos olhos de Deus, que era terrível aos olhos de Deus, em que o próprio Deus vem e fala que nenhum dos seus descendentes herdará o trono de Judá. Ou seja,
se assentará no trono de Judá. E Jeconias, ele era rei de Judá. Logicamente, os seus filhos, seus descendentes, seriam herdeiros do trono, segundo a sua linhagem sanguínea. Tá vendo? Tá vendo aí? Agora fiz para você um esbocinho aqui para você ver se entenda. Começando lá pelo rei Davi, ó. Rei Davi. Rei Davi lá atrás. Ele teve vários filhos, mas 2 filhos se destacaram. Olha aí. 2 filhos se destacaram. De um lado veio Natã e do outro lado foi o rei Salomão. E ambos tiveram filho. Natã teve um filho, um descendente, chamado Eli. E Eli teve um descendente mais para frente, que foi a Maria, que é a mãe de Jesus, ó. Maria. Ó, onde que ela vai, ó? Está na genealogia de Jesus, ó, Maria. Maria é descendente de Davi. Maria é judia segundo a carne, ó. A semente da carne dela, ó, vem, ó, do pai, ó, Davi, Natã, ó lá, Eli e Maria. Ela é judia, Maria, certo? E Jesus também seria judeu pelo ventre, pegaria também o seu DNA materno, também judeu. Aí Deus levou ele para lá para ele nascer também territorialmente no dia do censo, né? Jesus é judeu também por nascimento. De mãe ele é judeu e de nascimento também. No dia do censo ele nasceu em Belém. Aí do outro lado ele teve Salomão. Aí Salomão teve outro filho aqui, ó. Ó, Salomão. Aí esse rei é Jeconias, ó. Esse pior rei de Israel. Fez o que os seus pais fizeram de pior. Esse rei Jeconias é descendente do rei Salomão. Esse Jeconias aqui que recebeu essa profecia de Deus, que nenhum descendente dele sentaria no trono. Jeconias aqui, ó, ele é descendente de Salomão. Aí ele teve outro filho, um outro descendente chamado Jacó. Não é o Jacó lá atrás, pai das 12 tribos, não é o Jacó lá atrás. Esse Jacó teve outro descendente, quem é? José. José, que depois acabou se comprometendo com Maria para se casar. É José. Então veja comigo, José é descendente de Jeconias, que recebeu essa profecia de Deus que nenhum descendente dele sentaria no trono. E se José realmente fosse pai de Jesus Cristo aqui, ó, Jesus não poderia sentar no trono. De forma nenhuma, Jesus poderia sentar no trono, porque é descendente direto, ó, José, Jeconias, que recebeu essa maldição, que nenhum descendente dele receberia esse privilégio de sentar no trono. Jeconias, Deus falou para ele, nenhum descendente teu sentará no trono. E José é descendente de Jeconias. Então, se José fosse pai de Jesus, Jesus não poderia ser o rei dos judeus. Mas graças a Deus, Deus é onisciente, lá no Éden ele já viu tudo. Ele disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E aqui, ó, Davi, Natã, Eli, Maria, Jesus, senta no trono, porque ele é descendente direto de Davi, ó. Vem por aqui, ó. Se fosse desse outro lado da linhagem, ó, que José traz a maldição de Jeconias, ó. José traz a maldição de Jeconias. Se o filho de José, todos os filhos que José depois teve com Maria no caso, né, os outros meninos lá, carnal, os outros filhos não poderiam sentar no trono porque pega a maldição de Jeconias. Entende? Então a Bíblia é assim, é um quebra-cabeça, irmão. Tem gente que pensa que, os judeus mesmo pensam que Jesus é filho de José, porque não vai atrás da verdade, não busca a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está vendo, irmão, como é perigoso um erro do único homem, um erro da nação,
E esse erro dele, ele pagou caro. Os seus descendentes não herdarão o trono, e ainda o seu reinado foi levado para cativeiro, para a Babilônia, por Nabucodonosor. Muita gente morreu graças a essas práticas aí, que ele influenciou o povo aí na idolatria, no pecado, na orgia, na desobediência, na falta do arrependimento. Um homem só levou uma nação a perecer e colocou em risco todos os seus descendentes futuros. Nasceram debaixo dessa maldição. Não poderão sentar no seu trono. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente faz hoje. O pecado que nós cometemos hoje, se for horrendo aos olhos de Deus, se for gravíssimo, podemos colocar a vida de milhares de pessoas, nossos descendentes ainda, que nem nasceram. Eles poderão perecer pelo meu erro, pelo seu erro, pelo erro de um governante, de uma nação. Está vendo a importância? Está vendo o cuidado? O irmão, espero que esteja assistindo esse vídeo hoje, que falou aí que Jesus era filho de José, na carne. Não pode ser filho de José na carne, porque senão ele pegaria a descendência sanguínea de Jeconias, um homem que Deus proibiu que os seus descendentes sentariam no trono. Os judeus também têm esse pensamento, que Jesus é filho da Maria. Jesus não é judeu, ó. Judeus pela mãe, e Jesus é judeu por nascimento. Deus levou ele para Belém, que o imperador fez um decreto lá, ia fazer um censo na cidade. Jesus acabou nascendo na cidade de Belém, a menor cidade da tribo de Judá. Você viu? Interessante, Jesus é 100% judeu. E Jesus é 100% rei dos judeus. Ele é descendente de Davi. E Deus deu uma profecia para Davi. Davi, o seu trono será eterno. Davi ficou sem entender aquilo. Meu Deus, será que eu nunca vou morrer? De certo, Davi pensou. Eu nunca vou morrer, meu trono será eterno. É eterno. Porque o último sucessor de Davi está ali, que é Jesus. Que ele vem. Ó, Davi, Natã, ó, Eli, Maria, aí Jesus. E Jesus é eterno. Jesus jamais irá morrer. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ele se assentará nesse trono. E vai chamar Davi ainda. Davi, vem cá, meu filho, eu te prometi que você sentaria no meu lado no dia que eu fosse reinar, no milênio. Vem cá, Davi. Falei que o seu trono era eterno, porque Jesus é eterno. Ninguém vai tirar esse trono dele. Jesus é de fato, ainda, ele levou uma sentença lá atrás, quando crucificaram ele. A sentença que ele levou foi essa: INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. A sentença que ele levou. Pilatos mandou fazer uma taubinha que vai lá em cima na cruz, foi a sua condenação, provando que ele era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Oxalá, volta logo, Jesus, volte logo. Jesus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e é o legítimo rei de Israel. Gostou dessa palavra? Compartilhe, deixa o like, deixa sua pergunta, sua dúvida. Inscreve no canal, atingir aí 1000 membros. Precisa 1000 membros, urgente. Tá bom? Você vai estar concorrendo a um relógio folheado a ouro. Compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizemos amém. Fiquem em paz em nome de Jesus.